Bem-vindas, leoas, a mais um episódio especialíssimo do podcast Desperte Sua Leoa. Quero saudar cada um também. Os maridos estão chegando cada vez mais perto porque querem entender a dinâmica da evolução desse movimento feminino, da cura das suas mulheres e se perguntam, nossa, o que está acontecendo com elas? Eu também preciso. Eu estou aqui com uma super leoa, mulher extraordinária, sinergia de primeira. A gente já estava aqui nos bastidores, num papo que vocês não têm noção, mas não se preocupem, porque a gente vai partilhar tudo a partir de agora com você. Já curte, comenta, compartilha, transborde, levando essa mensagem a outras mulheres. Que bom ter você aqui. Muito obrigada, Sabrina, pela oportunidade, pelo dia de hoje, pelo nosso papo inicial aqui e de muita conexão. Eu acredito muito assim que Deus não une as pessoas, une propósitos, né? E quando a gente está aqui e percebe essa conversa fluindo numa naturalidade, eu não tenho dúvidas de que é a mão de Deus. Eu também. E é incrível, né? Porque e vocês têm que estar atentas a isso, a gente precisa observar o fluxo, como as coisas acontecem, que pessoas chegam na sua vida, que pessoas saem, e tudo isso é projeto de Deus, tudo isso né? É projeto de Deus. Mas eu quero te apresentar, porque, gente, olha, eu tô aqui com uma mulher extraordinária e a gente vai poder aprender muito com ela. Eu já tô aqui com o meu caderninho, porque eu sou dessas. Espero que você tenha também papel e caneta nas mãos para anotar. Não só para anotar, mas para que depois você revise e mais do que revisar, você possa aplicar. A Adriana Insuela, ela é empresária, ela é palestrante, ela é mãe. A gente vai chegar nessa maternidade. Ela é founder da empresa Gift X, uma assessoria, olha que tudo, 360, que apoia, fortalece o lado pessoal e profissional de influenciadores e artistas. E eu já quero que depois você fale um pouquinho mais sobre isso, porque eu sempre defendi a tese de que a gente não consegue deslanchar profissionalmente sem que a gente tenha uma base pessoal que no mínimo esteja, mas a gente vai te ouvir, no mínimo equalizada. Atuou no marketing digital, consultoria de negócios com clientes no Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente não está sentada à mesa com qualquer mulher. Escolha bem as suas mesas. E também em grandes empresas como Cielo, Oi, Brasil Telecom, nas áreas de produto, inovação e tecnologia. Geriu times multidisciplinares e desenvolveu grandes projetos voltados à criação e gestão de produtos de meios de pagamento e tecnologias inovadoras. Ela preza, aqui, olha só, ela preza por momentos em família, conexão, Deus e cuidados com a saúde. Isso aqui a gente já apaixona. Obrigada, Sabrina, obrigada aí pela descrição. E eu acho que isso é uma jornada de vida. Sim, né? E aí que a gente vai penetrar. E vamos vamos na conversa. Como é que começou? De onde você iniciou tua jornada profissional? Fala para nós. Vamos lá. Teu insight, tua carreira. A gente sabe que a gente é tão jovem para fazer essas escolhas. Fala um pouquinho para nós. E é engraçado, né, Sabrina? Porque eu estou começando a viver isso com meu filho lá em casa, né? Então, o ano que vem ele entra no ensino médio e já começa as conversas lá em casa. Eu falo, gente, é tão novo para decidir algo que é para a vida inteira. Sim. Só que a gente chega num determinado momento da nossa vida e fala, de repente não é para a vida inteira. E a gente se permitir mudar, e foi isso que foi acontecendo na minha vida também. Mas eu acho que tem uma base, Sabrina, que é assim... eu venho, né, eu tenho os meus pais, a minha mãe já faleceu, mas eu tenho uma formação, né, e eu tive uma família muito humilde, mas que sempre batalhou muito para dar todas as condições para a gente. Olha que legal. Então, assim, de estudo, de educação, de esporte, de línguas, de música, porque minha mãe acreditava desde sempre que a gente tinha que experimentar um pouco disso tudo, para saber onde que a gente ia no nosso caminho, na nossa vida, né? Então, ela batalhou junto com meu pai muito para dar tudo isso para a gente, né? Sempre com muita humildade, sempre com muito esforço, com muito trabalho. Não era uma família assim, né, cheia de posses, mas era de muito trabalho. E eu acho que aí começa a nossa visão, a minha visão de mundo. Então, quando eu olho para trás, olho para os meus pais e vejo sempre essa luta dos dois, essa coisa baseada no trabalho, já é uma inspiração, já é um drive de vida, né? De saber que para a gente conquistar as nossas coisas, nós vamos ter que trabalhar, né? E o trabalho enobrece, o trabalho fortalece, o trabalho, ele forma, ele molda, né, o ser humano ali. E tinha uma outra questão também, a minha mãe sempre foi muito
muito católica e muito espiritualizada, assim, né? Uma cristã. E ela sempre batalhou muito também para a gente viver essa questão do cristianismo na nossa vida. De uma conexão, de uma conexão de Deus e de ter isso muito forte na nossa vida, né? Então, a gente foi numa jornada, né, ali no caminho da Igreja Católica. Então, a primeira Eucaristia, depois o Crisma, depois o grupo de jovens. E depois entra no momento da vida da gente que né, é a faculdade, é o trabalho, isso na minha vida, né, que eu estou contando um pouco da minha vida, isso se perde, mas depois lá na frente eu percebo a falta que isso faz na minha vida e depois eu venho resgatar isso depois com o meu marido. Isso já é uma chave, hein? Né? Muito, muito. E tem uma coisa, Sabrina, que eu acho que é assim, ó, eu acho que nós, enquanto pais e mães, a gente tem que plantar essa semente no coração dos nossos filhos, sabe? E foi esse o start que eu tive junto com o meu marido de resgatar isso no nosso casamento, na nossa vida, por causa dos meninos. No mundo de hoje, em que eles têm tanto acesso, tantas possibilidades, tecnologia na palma da nossa mão. E a gente, você usou acho que é plantar. Porque se eles estão ali meio a um plantio, a terra deles há de ser fértil. Então, você veio dessa dinâmica de uma família, como você disse, daí as nossas semelhanças. Humilde, mais focada no trabalho, focada em oferecer. Engraçado como os nossos pais, eles já tinham um mindset de dizer assim, eu preciso investir nos nossos filhos, mesmo que com a condição de cada um, né? Com as possibilidades de cada um. E aí, então, você veio dessa dinâmica, como você disse, trabalho, luta e conexão com Deus, cristianismo, a jornada, e aí em algum momento você se distanciou. E aí eu distanciei até pela própria dinâmica de vida, né? Então eu vim ali, né, da minha infância, da minha juventude, vivendo essa coisa do cristianismo ali, estando dentro da igreja, coordenando o grupo de jovens, né? Então foi uma liderança. Já tinha uma liderança ali acontecendo já desde a minha juventude. Isso começou ali dentro da igreja. E depois, com a questão da faculdade, trabalhar, e eu fui mudando de cidade também, isso foi ficando de lado, porque eu fui colocando outras prioridades na minha vida, né? Então, chega um momento que a gente vai trocando as prioridades na vida da gente, né? Então, eu fui deixando de lado essa coisa de ir à missa, de estar nas minhas orações, da minha intimidade com Deus, pela correria do dia a dia. E era mudança de cidade, e era projeto, e era trabalho, essa coisa toda. Depois eu me casei, e aí, beleza, a gente foi vivendo isso numa outra cidade, na época que eu morava em Brasília, e aí quando a gente mudou aqui para São Paulo, que a gente teve os meninos, eu falei, tá faltando alguma coisa. Entre nós, tá faltando algo na nossa vida, tá faltando algo para mim, pessoalmente, mas tá faltando algo no nosso casamento. E a gente olhava para os meninos e falava, tá faltando alguma coisa. E eu sabia onde era, porque essa semente tinha sido plantada lá atrás, né? Então, quando eu falo assim, que hoje a gente planta essa semente no coração dos nossos filhos, pode ser que em algum momento essa semente esteja lá adormecida e que talvez ela não germine tão rápido, mas de repente lá na frente, quando eles precisarem entender aonde está a força e onde está a origem de tudo isso, eles vão poder voltar lá e resgatar tudo isso. Uau, né? top. Então, e aí isso aconteceu na nossa vida. E aí foi quando a gente falou, não, está na hora da gente voltar para a igreja, fazer parte de uma comunidade. Está inserido, né? E aí a gente voltou num movimento de encontro de casais, hoje a gente participa de uma comunidade, a gente tem um grupo ativo que a gente se reúne e está ali estudando, né, a palavra, está se aprofundando. Independente do grupo, isso é algo que está dentro da minha casa, né? Então, das minhas orações, do meu marido, e junto com os meninos também. Então, eu acho que é esse o movimento, né? Assim, de olhar para trás o que os nossos pais fizeram, né? De trazer o que é de bom, porque eu acho também, né, Sabrina, que tem muita coisa que é muito bom, mas também tem coisas que a gente tem que olhar para os nossos pais e falar, não, isso aqui de repente eu tenho que deixar para trás, porque não faz sentido. E a gente honra, agradece e diz a eles, peço permissão para fazer diferente, fazer escolhas diferentes, porque isso é tão especial, você está falando, chega, me arrepiou, porque a gente, Bertin, que é um dos consolidadores da constelação, ele diz que mais do que sermos amados, a gente quer ser leal. E a partir do momento que a gente tem essa percepção de que, poxa, aquilo ali talvez do meu pai, da minha mãe, não é tão legal, eu de fato não concordo, o movimento de cura e de seguir adiante, ele se dá a partir do reconhecimento de que eles são como eles são, que nós somos menores que eles, e você estava falando sobre isso há pouco, a gente vai chegar lá,
E aí a gente tem força para seguir e fazer É. diferente. E sabe o que é mais lindo? A partir desse movimento, os meninos, teus meninos, eles já são impactados de uma forma diferente. Os teus netos, que ainda nem nasceram, serão impactados. Exatamente. E tem uma questão que eu olho, né, Sabrina, a gente estava falando muito de estudar, e toda essa minha visão, essa minha mentalidade, a forma como eu enxergo hoje as coisas, ela vem de muito estudo e de muito autoconhecimento, né, de escutar pessoas que conhecem muito mais disso. E é muito engraçado e chega a ser libertador, né, quando você olha para tudo isso e fala, não, eu já entendi a história do meu pai, a história da minha mãe, o contexto onde eles viveram. E eu entendo hoje por que algumas coisas foram como foram, aconteceu como aconteceu. Eu agradeço, mas eu tenho a livre, né, a liberdade, a livre escolha de criar uma história nova. E quando eu passo a ter essa visão, eu consigo direcionar, inclusive, os meus filhos para esse caminho e dizer para eles assim, olha, vocês estão aqui nesse contexto, mas vocês também são livres para trilhar o caminho de vocês. E como toda liberdade tem a responsabilidade, eu falo isso muito com o meu mais velho, né, que está lá com os 14 anos e quer sempre na adolescência, amada, querida. E eu sempre falo para ele assim, né, que ele fala, mãe, queria isso, queria aquilo, não sei o que. Eu falei, tá tudo certo, João. Você tá buscando o seu espaço, você tá buscando a sua liberdade. E nós vamos dar esse espaço para você, mas só saiba o seguinte, que a sua liberdade vai vir com responsabilidade. Excelente. Né? Então, não existe isso de ter só a liberdade. Você passa a ser responsável pelas suas escolhas, pelo que você escolheu e pelo que você deixou de escolher. Né? Então, a gente conversa muito sobre isso, porque é isso, tá bom, você vai trilhar o seu caminho, você vai fazer. Você tem toda a liberdade de criar uma história diferente, né? Profissionalmente falando, pessoalmente falando, mas tem que ser responsável pelas suas escolhas. Ai, que maravilhosa, gente. Já curte, comenta. Daqui a pouco ela vai falar da rede social dela. Dri, você trouxe pra gente, né, essa jornada. A tua base, a tua família, essa visão experimentada na prática de pais que batalharam, que trouxeram melhor. Como foi que você fez a primeira escolha profissional? Porque a gente, inclusive, comentou da dificuldade. Como foi que isso surgiu para você e para onde você se encaminhou até você chegar a esses grandes lugares profissionais? Legal. Assim, mas do zero lá, de onde começou? Então, sabe uma coisa, e aí você me faz essa pergunta, eu volto lá atrás, né, na minha escolha da faculdade. Isso, é aí que eu quero chegar. Na escolha da minha faculdade, né? E eu sempre tive a minha mãe muito presente, assim, nessas questões educacionais, nessas questões de formação. Né? E aí eu passei por testes vocacionais, né? Então eu lembro assim, eu lembro de querer, por exemplo, fazer química. Falo, nossa, eu quero fazer química. Porque eu vejo hoje, eu tenho a consciência disso hoje, que eu sempre fui uma pessoa que gostei do diferente, que gostei de experimentar coisas novas, né? E eu queria um pouco na contramão do que aquilo ali tudo estava acontecendo. Então, eu vim de uma época em que era medicina, era odontologia, era engenharia, e eu olhava para aquilo e falava, meu Deus... Parecia que era só aquilo. Que era só aquilo. Iria funcionar. E eu falava, mas parece que isso não faz sentido para mim. Né? E eu falei, eu queria algo diferente. E aí eu fui fazer os testes vocacionais, eu gostava muito de química, dessa coisa da área ali biológica, né? E aí fiz um teste vocacional e deu química. Eu falei, beleza, Sério? então vamos fazer química. Só que aí o que aconteceu? A minha mãe, muito sábia, muito humilde, mas também muito sábia, Sabrina, assim, de uma visão de futuro, ela falou, tá bom, filha, uma coisa é a sua parte acadêmica e o seu futuro profissional. Vamos entender depois, quando você sair da faculdade, as oportunidades de trabalho que você vai ter com tudo isso. Eu falei, é verdade. Né? Então, eu vejo ela trouxe também... luz para a tua consciência, ela não te impôs, não, né? Ela não me impôs e ela trouxe luz nesses questionamentos e trazendo, Sabrina, às vezes, o que a gente não consegue enxergar, que é uma visão um pouquinho mais do futuro. Né? Porque na minha cabeça era, tá bom, eu vou sair ali do colégio e vou fazer a faculdade. Mas ela falou, filho, vamos olhar depois da faculdade, o que você vai fazer depois com tudo isso? E claro, hoje eu também tenho uma noção, no mundo hoje atual, você pode ser o melhor profissional que você quiser na área que você escolher ser. Né? Mas eu vinha de uma mentalidade, de um momento educacional e de sociedade que não,
Era o direito, era a Ponto. medicina, era a engenharia e ponto. Né? Porque eu vou ser a médica, eu vou ser a advogada, eu vou ser o engenheiro, e era isso. Então, quando a gente olhou para a química, ela falou assim, filha, talvez quais eram as possibilidades? Tá bom, você vai trabalhar numa indústria química, que aqui em Goiânia, na época eu morava em Goiânia, não tem tantas, e depois você vai ser um professor ou professor. É isso, talvez, e aí vamos ver, aí a gente já começou a olhar essa questão de remuneração, que eu também não fazia ideia. Tá bom, então talvez não faça sentido porque não era um cenário ali. E aí ela falava, filho, talvez você tenha que olhar para alguma coisa que trabalhe essa coisa sua do diferente, do que você gosta de experimentar e tudo, mas que seja talvez uma profissão do futuro. Futuro, né? Se hoje só se fala na medicina, na engenharia, no direito, na odontologia, e aí a gente foi estudar sobre isso, né? Gente, dá para, só te interrompendo, dá para espelhar. E a gente honra e sauda ela, a mãe da Dri, com os nossos filhos. Amém. Porque ela fez um Amém. coach com você. Ela fez. Literalmente. Sem saber Que que era estava um coach, fazendo. sem saber o que estava fazendo. Exatamente, exatamente. E aí, Sabrina, eu lembro dela falar sempre para mim assim, filha, olha para uma profissão do futuro, olha para uma profissão do futuro. E a gente começou a estudar isso. E o que que era uma profissão do futuro na época? Era a computação. Isso ali em 98, Nossa, né? se era. Então a gente olhava para frente e falava, filha, é uma profissão do futuro. Eu falava, gente, mas o que é uma profissão do futuro? Para sair desse. E ali estava começando a falar da computação. Eu não tinha celular na época, eu não tinha computador em casa, né? E aí eu falei, tá bom, então vamos para a computação então. E aí, nessa questão de falar, olha, não, vamos trabalhar desde cedo, na época, inaugurou, na época era a Universidade Católica, hoje é a PUC, é a PUC de Goiás. Uhum. E eu fui da primeira turma noturna de Ciência da Computação. Então, isso é algo que eu tenho muito orgulho. Eu sou muito amiga de grandes professores que estão lá ainda hoje, a gente conversa e tudo. E é algo que eu tenho muito orgulho assim na minha vida, de ter feito parte da primeira turma noturna de Ciência da Computação. É um marco, foi um marco, sabe? Então, assim, tinha a turma noturna, tinha a turma durante o dia, a turma durante o dia eu acho que já era a terceira turma, porque eram semestrais, né, as aulas, então já tinha ali 1 ano e meio que o curso já tinha começado na Universidade Católica, mas o noturno era a primeira turma noturna. Por quê? Porque eu trabalhava durante o dia, e eu comecei trabalhando, Sabrina, dando aula. Né? E isso é algo também que eu me orgulho muito e hoje eu consigo entender por que eu gosto tanto de conversar com as pessoas, por que eu gosto tanto de ensinar, por que eu gosto de falar, por que eu gosto, né? Eu fico à vontade ali num palco, porque eu vi isso acontecendo lá atrás, quando eu comecei dando aula. Né? E comecei dando aula com coisas muito simples assim, era matemática, depois com o inglês, que minha mãe também foi pagando e falava, filho, se você está olhando para o seu futuro, você tem que saber uma segunda língua, você tem que saber uma outra língua. Sim. E ela batalhou a vida inteira para eu poder estudar meu inglês, para estudar eu te disser espanhol. Que eu comecei da mesma forma. Sério, Sabrina? Sério, por isso que a gente está aqui sentada. Por isso a única diferença é que eu nunca fui boa em matemática. Então, eu ministrava as aulas de reforço escolar. Isso, reforço escolar. Reforço escolar. Eu ia na casa das pessoas, eu pegava o meu ônibus, eu ia e eu tinha o inglês, porque os meus pais sempre me trouxeram essa possibilidade. Então, eu dava aula de inglês, português, geografia, de reforço escolar. De reforço escolar. Eu também comecei isso, dando aula de reforço escolar. Isso. Olha, dando aula de reforço escolar. Então, você dava as aulas, eu dava as aulas, à noite eu estudava, e essa foi a minha vida ali, a minha boa parte da minha jornada ali durante o período da faculdade, né, os 5 anos. No finalzinho da faculdade, isso é uma coisa que eu falo muito para os jovens hoje que vão entrar na sua faculdade, busque o quanto antes começar a trabalhar na sua área. Sabe? Porque eu só fui me despertar para trabalhar na minha área, para buscar um estágio lá no último ano da minha faculdade. Sabe? E eu vejo hoje 1001 possibilidades que esses jovens têm, às vezes remunerado, às vezes não remunerado, de começar a experimentar aquela área que você escolheu, né? E de unir o que você está aprendendo na faculdade com a prática ali. Ainda que, de repente, você vai trabalhar numa empresa que é daquela área que você escolheu, mas você vai trabalhar numa outra área, mas você já está vivendo aquele ecossistema, você já está vivendo aquele contexto daquela área que você vai trabalhar. Né? Então, sei lá, a pessoa vai escolher o direito. Né? Talvez ela ainda não vai começar advogando, mas o fato dela trabalhar num escritório, né, de advocacia, seja lá fazendo o que for, ela já está conseguindo entender aquele ecossistema, aquele contexto ali. E tão poderoso você está falando, para já te voltar a palavra, que nós aqui no Instituto
Instituto Além do Conhecimento, lidamos muito com essa dor. Acredita, e o tempo passa, e ele passa mesmo, que nos procuram profissionais formadas há 5 anos. Nós já atendemos pessoas formadas há 10 anos que têm essa dor. Qual a dor? Eu nunca vivi, eu nunca experimentei a prática e me sinto inábil para atuar. Então, assim, essa chave é poderosa. E olha o que você disse, buscar o quanto antes, trabalhar na área. Quanto antes trabalhar. Isso, essa foi uma dor que você viveu e eu também vivi. Eu vivi, entendeu? Porque eu só fui me despertar para isso lá no final da faculdade. E aí? E aí eu falei, gente, e agora? Mas aí eu falei, no final da faculdade eu entrei e fui fazer estágio. E é muito engraçado porque eu vejo hoje, eu sou uma pessoa de longas amizades, né? Então eu tenho contato e amizade ainda com a minha turma de faculdade, que são grandes amigos, com a minha turma do colégio, de Goiânia mesmo, que a gente se encontra e tudo, que a gente se fala em grupo de WhatsApp. O goiano é um povo muito bom. É um povo bom. É um povo bom. É um povo muito bom. E aí, Sabrina, nessa questão toda, beleza, eu fui procurar um estágio e entrei para fazer um estágio. E ali eu comecei a trabalhar e eu vivi uma jornada muito louca, um período da minha vida, porque era assim, eu já não dava só aula de reforço, eu já comecei a ser professora principal nos colégios, em alguns colégios em Goiânia. Então, eu começava a dar aula às 7 horas da manhã, aí eu dava a primeira aula, ia para a empresa, que era, na época eu fiz estágio na Federação de Agricultura, lá em Goiânia. E eu trabalhava ali das 8 ao meio-dia, aí eu saía, corria para o colégio, dava as 2 últimas aulas, e voltava para a Federação da Agricultura e ia à noite para a faculdade. E assim, foi um ano muito pesado ali da minha vida. Me formei e aí, quando eu me formei, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Brasília. E aí o negócio Já formada, mas aí eu deixei de ser estagiária, eu fui efetivada na Federação da Agricultura. Já virei titular ali, já saí do estágio e fui efetivada. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, porque eu falava, não, tem que continuar estudando e vamos estudar, beleza. Ali eu gostei muito de uma área, que na época era a área de banco de dados, e ali eu fiz uma especialização que hoje é uma área muito grande, que o pessoal fala da área de análise de dados, né, de Big Data, enfim. Então, ali, há mais de 20 anos atrás, eu já estava estudando aquilo ali. À frente do teu tempo. À frente do meu tempo. E isso sempre foi uma coisa, Sabrina, que é assim, eu falo, sabe, a gente precisa ter uma visão de longo prazo, uma visão à frente do nosso tempo. Porque se eu estiver vivendo o hoje, o agora, eu não consigo enxergar as oportunidades e me preparar para as oportunidades que podem vir a acontecer. Perfeito. Entendeu? Então, se a gente vive só o agora, e esse final de semana eu estava conversando com meu filho sobre isso, até sobre o posicionamento, sabe, Sabrina? Assim, de entender assim, se ali na frente eu quero me tornar quem eu quero ser, eu preciso começar a ir trabalhando, né, esse meu lado pessoal, esse meu lado profissional. Então, essa visão de futuro e essa visão de longo prazo, eu falo que é algo que é muito importante e que todo mundo deveria ter na vida, sabe? Não só de estar vendo o momento agora, né? E aí, Você foi para pós-graduação, Brasília, e era uma jornada pesada, porque era assim, a pós-graduação era terça, quinta e sábado. Uau! Então, eu dava a primeira aula, trabalhava na Federação da Agricultura, saía, dava 2 aulas, voltava e depois já tinha me formado, né, à noite. Então, à noite eu já estava com... Não, e aí eu lembrei que eu fui dar aula à noite. Também. Movimento e agenda cheia, muito trabalho, porque eu precisava fazer tudo. Isso em certo momento da vida é gostoso. É muito importante. Não é? É muito importante. E eu vejo que essa questão do trabalho, de se conectar com outras pessoas, de estar em ecossistemas diferentes, porque eu dava aula de manhã num colégio, de uma certa forma, elitizado para jovens e adolescentes, e à noite eu dava aula num colégio de pessoas mais carentes. 2 realidades. 2 realidades completamente diferentes. De manhã eram jovens ali que estavam fazendo seguindo o curso normal do colégio, e à noite eram pessoas que trabalhavam também o dia inteiro e estavam ali tentando fazer uma graduação, passar para entrar numa faculdade. Então eram 2 realidades totalmente diferentes. E eu acho que essa diversidade nos torna muito rico também, né? Quando você vive em contextos diferentes, tem realidades diferentes, o quanto isso torna a gente muito rico. Mas aí, voltando, o que aconteceu? E aí dava terça, quinta e sábado. Na terça-feira e na quinta, eu lembro que eu saía da faculdade,
O meu pai também sempre muito ativo e ajudando ali nessa logística toda. Eu chegava em casa, eu trocava de roupa e ele me levava para a rodoviária. E aí eu pegava um ônibus e ia para Brasília. Eu fazia minha aula das 7 horas da noite até 10 horas da noite. E aí eu tinha que voltar para Goiânia. E aí eu pegava um ônibus de volta à meia-noite, porque não tinha ônibus nesse intervalo entre 10 e meia-noite. O último ônibus que voltava para Goiânia era meia-noite. Então eu pegava meu ônibus ali meia-noite, chegava na madrugada em Goiânia, meu pai estava lá na rodoviária me esperando, eu ia para casa. Então essa coisa do apoio do meu pai e da minha mãe, nessa jornada, sabe, dos meus sonhos, da minha luta, isso foi muito importante, sabe, assim, me fortaleceu e me apoiou e fez acontecer, fazer tudo que eu sonhava. Te deu um colchão. Te deu um colchão, sabe, assim, e de essa segurança. força, não, filho, é difícil mesmo, mas vamos embora, a gente precisa ir, vamos em frente. Mas ao mesmo tempo, e é isso, eu acho que essa é a grandeza da geração dos nossos pais, e que hoje a gente precisa encontrar esse lugar. Porque ao mesmo tempo que eles estavam ali para te apoiar, eles te disseram, mas vai lá e faz tua parte. Pega eu vou te levar na rodoviária, mas vai lá, pega teu ônibus, estuda e na volta eu tô aqui. Eu tô aqui para te buscar, exatamente. E nós, nessa geração, a gente precisa buscar. Claro que a gente vive em meio evolução, a gente não precisa repetir tudo como a gente falou, mas talvez seja mais uma chave. Também esse podcast é seu e dos seus pais. Da gente olhar e dizer assim, eu posso servir de apoio, mas eu também, ser essa segurança, preciso deixá-los fluir. E como eu falo por mim no espaço de vulnerabilidade, como é difícil a gente deixar eles fluírem. Porque a gente tem um instinto de muita proteção. Claro que os tempos são outros, mas em certa medida, e eu acho que em família não existe o certo ou errado, mas dentro das nossas possibilidades a gente também se inspirar com isso. E você está trazendo um ponto que faz muito sentido, Sabrina, e assim, e me leva a um momento recente que eu tive com meu filho mais velho. Sim. Né? Eu precisei viajar recentemente e ele faz basquete, né? Então ele tem toda uma logística assim de colégio, de basquete, rotina. De rotina, né? E aí quando eu viajei, porque meu marido leva de manhã no colégio, eu busco e aí eu não ia estar aqui durante 2 semanas para buscar. E claro, não hoje eram 2 dias, né? Não eram 2 dias, eram 2 semanas. Então eu contei com a ajuda, né, da menina que me ajuda em casa, contei com a ajuda. Eu tenho uma rede de apoio, contei com o tio da van do colégio, mas tinha um momento ali que eu falava, opa, como é que ele vai fazer para ir para o basquete? E de novo, eu tinha uma rede de apoio. Tá bom, eu tenho outras mães perto que pode pegar ele e levar. Mas eu senti que estava na hora de eu falar, olha, filho, você precisa aprender a andar de ônibus. E aí foi um momento que eu falei, gente, ele já vinha me pedindo isso, eu falava, não, vai vir um momento e tudo mais, e eu falei, agora está na hora. Né? Então eu falei para ele, é muito duro, porque no mundo de hoje eu falei para ele, você entra dentro do ônibus, mas a hora que você entra dentro do ônibus, você fala, mãe, peguei o ônibus, mãe, desci do ônibus, mãe, entrei no clube, né, para ficar monitorando ali. Mas eu falei, mas eu preciso dar esse espaço para ele. Ele precisa sentir que primeiro eu confio nele. Segundo, que ele tem o potencial de poder fazer isso, né? De falar, nossa, agora eu consigo sair e poder fazer isso, de pegar um ônibus e de ir para o clube e treinar. E até coisas básicas assim, né? Eu falei, ó, então tem dia que às vezes faltava alguma coisa, falei, então hoje você vai no supermercado. Então você desce, você vai a pé, vai no supermercado. Tão poderoso, isso volta. É maravilhoso. Né? Então esse espaço, né, Sabrina, isso que você falou é de uma riqueza muito grande da gente dar esse espaço para os nossos filhos, porque foi isso que eu vivi também na minha vida. E que te fez. E que me fez chegar onde eu estou aqui hoje. Porque se você não tivesse entrado naquele ônibus e ido para Brasília para buscar mais uma vez uma visão de futuro, porque quando a gente está falando hoje, como você falou, em dados, a gente está falando nesse mercado, ele é óbvio. Talvez para algumas pessoas não, mas ele é mais conhecido. Mas quando você estava lá, era um mundo completamente desconhecido. Você estava no mato com uma peixeira ali, abrindo um clarão para gerações futuras. E aí você fez a pós. E aí fiz a pós, terminei a minha pós. E logo que eu terminei a pós era 1 ano e meio. Quando eu concluí 1 ano, eu tive a oportunidade de ir trabalhar em Brasília. E até então eu morava com os meus pais. Eu ia para Brasília, enfim. Aí chegou a hora de fato, cortar aquele cordão umbilical. E aí eu recebi essa proposta de trabalhar em Brasília na área em que eu estava fazendo a minha pós-graduação. E aí eu lembro do dia que eu recebi o convite, e nessa época eu já namorava
com o Fernando. Ele tinha uma semana anterior recebido uma proposta para ir para Brasília, porque houve um movimento muito grande disso, de muita gente que foi se formando nessa área lá e indo para Brasília. E na semana anterior ele recebeu uma proposta, falou, Rodrigo, recebi uma proposta para ir trabalhar, acho que era na Anatel, se não me engano. E ele falou, mas eu não quero ir. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo e vamos seguir. Na semana seguinte, eu recebi uma proposta para ir trabalhar na Brasil Telecom, na área que eu queria, na área que eu estava ali fazendo a minha graduação. E aí veio essa oportunidade, eu falei, meu Deus, e agora? Chamei minha mãe, falei, mãe, eu recebi a proposta, eu queria muito ir. Eu sinto que eu preciso experimentar esse momento novo aqui em Goiânia, talvez eu não vou ter essa oportunidade que eu vou ter lá em Brasília. E eu lembro exatamente dela sentada assim do meu lado na minha cama e ela falou assim para mim, filha, é isso que você quer? Eu falei, mãe. Ela falou, olhar no que você quer. Uau. Eu sou muito grata, assim, muito grata e, enfim, é uma grande referência para mim. E aí ela falou, mas agora vamos conversar com seu pai. E aí meu pai chegou à noite. Segunda parte. Tem a segunda parte. E aí foi muito engraçado, porque aí meu pai chegou à noite, quando sentei com ele, falei, pai, ó, aconteceu isso, eu recebi uma oportunidade, eu queria muito ir. Filho, eu preciso tanto de você aqui, sim. eu queria tanto você aqui. De trabalhar, de estudar, vocês investirem em mim, né, esse tempo todo, e agora eu preciso ir. E aí, com muita dor, eu lembro dele chorando, assim, chorando copiosamente. Sim. A filha tá indo, porque eu entendi ali também naquele momento, hoje com muito mais clareza, de que ia ser um rompimento ali. Para crescer. Para crescer, né? E que ele ia deixar de ter a filha dele ali dentro de casa, né? E eu falei, eu preciso ir. E aí, mais uma vez, ele me apoiou, ela me apoiou nessa jornada toda. Eu lembro do sábado que a gente saiu de Goiânia, fomos para Brasília, alugamos uma kitnet. Metade desse espaço aqui. Sim. E ali eu morei. Começou, né, mas eu comecei. Sabe, na verdade, você já tinha começado. Mas quando eu digo assim, começou, você startou o seu rompimento. Meu rompimento. E eu olho hoje, em uma Sabrina, cidade diferente. Um novo ciclo, sabe? Porque eu acho que nós somos feitos de vários ciclos. E ali eu dava início a um novo ciclo na minha vida. Eu fechei um ciclo em Goiânia, de trabalho, de vínculo muito próximo com os meus pais, e abri um novo ciclo. E aí, como foi? Da minha independência. Fala pra nós. E aí eu brinco, eu falo assim, que todo mundo deveria viver essa experiência, Sabrina, de poder morar sozinho, uma época, sair da casa dos pais e morar sozinho. Porque aí, de fato, eu fui entender certas coisas, né? Que a gente não entende. Que o papel higiênico não nascia ali, que a roupa limpa não nascia dentro da sua gaveta, né? A comida não brota. A comida não brotava, o shampoo não brotava. Quantas vezes eu tomei banho que eu lavei meu cabelo com sabonete, porque esqueci de comprar o shampoo, né? E ali eu fui entender que eu falei, gente, eu tinha tudo isso em casa e agora eu passo a ter uma percepção de que a vida tá ficando mais séria. Sim. Né? Então que eu tenho que organizar a minha casa, que eu tenho que organizar o meu espaço, que eu tenho que ter uma logística, né? E eu lembro de novo assim, né? Meu pai e minha mãe indo para lá, me ajudando a alugar a kitnet, ia montar ali a kitnet onde eu morava. Então Brasília, né, é sempre esse modelo, né, da arquitetura ali de área residencial, área comercial, e eu fui morar numa área comercial. Então embaixo eram salas comerciais, tinha salão, padaria, e em cima era a minha kitnet. Era o seu cantinho. Era o meu cantinho. E ali eu fui aprendendo muito, né, nessa independência, nessa gestão do meu tempo. E aí a gente conversava mais cedo, né, sobre essa questão do meu filho que, né, no tempo dele, sempre muito devagar para fazer as coisas, e eu até então era muito devagar, né? E eu falava para minha mãe, tá tudo certo, tudo devagar, você tá muito nervosa, não sei o quê, vai dar certo. E aí, ali eu falei, opa, peraí, se eu não fizer por mim, ninguém mais vai fazer. Sim. Então, eu passei a entender que o meu tempo era muito mais valioso, que eu precisava ter uma organização de logística, de casa, que até então eu não tinha, né? Do meu tempo, da minha responsabilidade, de cuidados que até então eu tinha o meu pai e minha mãe sempre muito perto ali me protegendo, mas eu fui morar sozinha numa cidade. Outra cidade. Em outra cidade, completamente diferente, mas eu já tinha amigos ali, e isso também fortaleceu, né, ter essa rede também de amigos ali, mas que cada um também foi viver a sua independência. Né? Então, assim, isso foi uma coisa muito bacana que eu conversava com uma amiga minha esses dias. A filha dela passou no vestibular e está vindo morar aqui em São Paulo. E aí ela falou, não, então vamos morar, de repente, dividir espaço. Mas chegou num momento que não estava legal e que elas resolveram cada uma ir para o seu espaço. Eu falei, gente, é importante cada um ter seu espaço. Até para você poder organizar do seu jeito, poder viver a sua intimidade, a sua liberdade. E aquilo ali foi uma jornada muito importante ali na minha vida. Esses 6 anos em Brasília, Sabrina, foi de muita evolução ali, de muito aprendizado profissional.
Ali eu comecei a liderar times ali, né, coordenar e gerir novos times. Então, de novo, essa liderança vem à Sim, tona de novo na minha novamente. vida, né, agora no aspecto profissional. Eu ia e voltava todo final de semana para Goiânia e nesse meio tempo eu me casei, né? A gente já namorava já desde o finalzinho da faculdade, eu me casei e ali a gente começou a nossa vida de casado. Casados. E aí chegou um período, nisso o Fernando já veio trabalhar em Brasília. Brasília, e nisso ele surgiu uma oportunidade, a gente trabalhava no mesmo grupo de empresas, mas eu na área de telefonia fixa e móvel e ele na área de internet. E aí teve um ano ali, 2005, que teve um boom da internet, os provedores de internet se unificaram, ele trabalhava em Brasília, e ele foi participar de um projeto de unificação de provedores aqui em São Paulo. Eles foram Olha. unificar o WIG, o IBEST e o BR Turbo. Quem é um pouquinho mais antiga aí vai E lembrar Best, claro. desses provedores. O IBEST estava mais no Rio, Sim. né? O WIG ali em Brasília e o BR Turbo também nessa região. Enfim, então, ele veio para participar de um projeto. E foi muito engraçado, Sabrina, nessa ocasião, porque foi uma oportunidade profissional que surgiu para ele. E a gente conversou, porque a gente já estava casado. Ele falou, Dri, é uma oportunidade profissional. O que você acha? Eu não sei se eu deveria ir, a gente está casado e tudo mais. Eu falei, Fernando, você só vai saber se vai dar certo se você experimentar. E na minha opinião, eu estando no seu lugar, eu gostaria muito de ir. Falando de São Paulo. Diálogo ali, né? Diálogo. Olha que legal. Muito, muito. E essa questão do diálogo, Sabrina, é muito importante para todos os aspectos, né? De um apoiar o outro nas dúvidas pessoais, de um apoiar o outro nas questões profissionais, e agora depois como casado, como marido, como pais, né? Como gestores dos filhos ali. Então, o diálogo, ele é muito importante. Eu acho que ele é a base de qualquer relacionamento. E aí ele veio, perguntou minha opinião, eu falei, Fer, eu acho que você precisa ir. Porque você só vai saber se vai dar certo indo. E tem outra coisa, se não der certo, você volta. Eu vou estar aqui. E vai. Era um ano de projeto de unificação. E aí ele tomou decisão e falou: tá bom, então eu vou. Ele veio para São Paulo em 2005 e eu fiquei em Brasília. E a gente se encontrava nos fins de semana. Uhum. E era muito engraçado, porque no começo a empresa ainda pagava as passagens, porque ele veio de um processo de migração, de região e tudo. Então a gente se encontrava. Teve um período que esgotou aquele pacote, então ele tinha que ir e voltar. E a gente falava, não, eu tinha que fazer as contas. Eu falava, não dá para vir de avião sempre. Então ele vinha, às vezes, finais de semana de ônibus. E a gente se encontrava. E chegou um período, Sabrina, que eu falei para ele, eu falei, você está parecendo um turista, um hóspede aqui em casa. Você chega na sexta-feira com a mala suja e volta na segunda-feira com a mala limpa. E ele chegava no final de semana e eu falava, Fê, então agora a gente precisa ir no supermercado, a gente precisa organizar isso. Rotina. E ele falava, Dri, mas eu tô tão cansado. Eu falei, Fê, mas a casa continua, a gente precisa manter. E aí foi me dando um estalo de que eu falei, opa, peraí, não tá legal isso. A gente se casou para estar junto, para viver junto. Eu entendo que, né, foi uma oportunidade profissional para ele. Para mim, eu já estava há 6 anos ali. Na empresa, eu falei, eu acho que aqui eu preciso de uma nova oportunidade. E eu falei, eu acho que eu preciso estar junto com ele. Olha que legal que você está falando e que eu acho que é chave para nós. A gente tem que se permitir experimentar. Vocês se permitiram experimentar a jornada de que profissionalmente para ele seria melhor São Paulo, você ficaria ali, mas é esse o time que a gente não pode perder na vida. Chega um determinado momento que pós-experiência você percebe, agora já não está mais legal. E às vezes a gente tem essa dificuldade novamente de perceber e comunicar e tomar novas decisões. E aí muitas vezes o casamento acaba. E muitas vezes a profissão ela não vai adiante. Isso para tudo na nossa vida. Tudo. Então é mais no ensinamento que você está nos trazendo. Você sentiu isso e você percebeu que já não dava mais. Tinha valido, mas... E eu acho que são várias percepções que a gente tem que ir se observando, né, Sabrina? Assim, a percepção de que chegou a hora dele. Sim. Né? E ao estar casado, a gente precisa muito olhar por outro. E eu acredito muito nisso. Né? Que ao estar casado, a gente tem que, às vezes,
não me entenda mal, assim, às vezes se abandonar Sim, de nós para olhar o outro, sim, sem dúvidas. né? Porque não é só o meu lado, não é só o que eu quero. Porque eu poderia muito bem falar para ele assim, ser egoísta e falar, não, não vai, porque a gente está casada, a nossa vida é aqui em Brasília, nós dois juntos. Perfeito. Mas eu olhei Você para estaria ele. olhando para você. E quando eu olho para ele, eu estou olhando para nós, né, Sabrina? Porque eu falo, gente, é uma oportunidade profissional. Vai saber o que você vai vivenciar lá. Você está falando isso, e houve um momento em que eu estava muito imersa ainda no direito, e eu assumi uma posição de protagonismo numa determinada área, cuja lei foi alterada no Brasil. Então, a lei com mais de 1.070 artigos, e nós que éramos especialistas, que já tínhamos um referencial nessa área, começamos a ser procurados no Brasil inteiro por todos os órgãos. Então, tribunais de justiça para treinar juízes, desembargadores, defensorias, membros do Ministério Público, as universidades. E eu comecei esse movimento de estar muito fora. Eu era a turista lá em casa. Assim como ele era turista, eu era turista. Então, assim, eu literalmente ia em casa para dar um beijo nos meninos, para ver crise, para trocar mala. A própria dinâmica do trabalho, da gestão das crianças e da gestão do lar estava a cargo dele. Às vezes eu trazia alguma coisa ali à distância, aquela coisa, nós tínhamos, né, na época, um suporte com as moças que nós somos muito gratos, nos ajudavam. E chegou um determinado momento que eu disse para ele, não dá mais, porque tá pesado. E ele me perguntou, ele me fez essa pergunta. Tá pesado para mim também, na comunicação, porque eu sinto sua falta, porque, enfim, você tá muito fora. Mas ele me perguntou, quanto tempo vai ter uma lei dessa de novo? Eu disse, daqui a uns 30 anos. Ele, então, segue. E eu chorava nos aeroportos, às vezes, porque as pessoas só veem, na verdade, o palco. Só vê o palco. Eu chorava nos aeroportos, eu me sentia mal, eu me sentia sozinha. Né? E chegou um momento em que eu precisei olhar para aquele contexto e dizer, agora já deu. Chega, Não vai ter realmente uma outra lei, mas agora eu já cheguei no movimento de começar a dizer não para esses. E vivi o auge, mas eu poderia estar naquela mesma dinâmica se eu não tivesse tomado outras decisões a partir dali. E não tá vivendo o que você está vivendo hoje, né, Sabrina? De experimentar algo novo, de estar num outro movimento, né? Então, eu acho que a vida passa muito por isso, né? Da gente viver ciclos, a gente se permitir viver Falou isso, momentos. Foi tão lindo. A vida é feita de ciclos. E de viver momentos, de viver experiência, mas entender que tem um momento que ela vai acabar. Né? E que aí você precisa ir para um próximo momento, profissionalmente, pessoalmente, no seu casamento, com os filhos. E aí, você topou sair dali? E aí... Topei sair dali. E aí, na verdade, o que aconteceu? Eu falei para ele, Fê, chamei ele de novo no diálogo, falei, Fê, não tá legal. E a gente precisa estar junto. Eu falei, Fernanda, eu acho o seguinte, eu acho que você não vai voltar. São Paulo tem muito mais oportunidades do que Brasília. O meu tempo aqui na Brasil Telecom também está chegando ao fim. E uma coisa que foi muito bacana, assim, eu sou muito grata por todos os locais que eu passei profissionalmente, sabe? E todo mundo sabia da nossa história, porque aconteceu um movimento na Brasil Telecom, quando ela foi privatizada, de muita gente, e muita gente foi para o Rio de Janeiro, alguns ficaram em Brasília, e naquele momento ali eu falei, eu preciso estar junto com o Fernando. E eu lembro exatamente do meu diretor na época me chamando, ele falou, Adriane, eu sei da história de vocês, porque estava acontecendo com outros casais ali também. E ele falou, o que eu posso fazer para te ajudar? Ai, gratidão, Eu sou muito grata, muito grata. E aí eu falei para ele, olha, eu não sei o que você pode fazer. Aí eu falei para ele, aliás, eu sei de uma coisa. Eu falei, me desliga, só me desliga. Ele falou, mas você não quer tentar algo lá em Brasília, dentro da Brasil Telecom? Eu falei, mas que oportunidade que pode ter? Ele falou, olha, é na área comercial. Eu falei, olha, eu nunca trabalhei na área comercial. Eu falei, não sei vender uma água no deserto. E eu falei, olha, não, tava imersa eu não lá quero. Eu estava na computação. Na computação, na tecnologia, vivendo aquele mundo da tecnologia. Eu falei, olha, eu não quero, mas vamos fazer o seguinte, me desliga. Faz todo esse processo. E aí esse movimento aconteceu. E em julho de 2006, eu saí da Brasil Telecom em Brasília e vim para cá. Aqui foi muito engraçado, Sabrina, porque eu brincava com o Fernando e falava, agora eu vou viver minha vida de madame. Agora, eu vou, sei lá onde eu vou trabalhar e vou fazer meus cursos, vou estudar e vou viver minha vida de madame. Brinquei com ele. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, de novo, assim, eu falo de uma coisa que é as relações que a gente vai construindo. Como a gente precisa dar valor nisso tudo, sabe, Sabrina? E às vezes a gente acaba valorizando aquelas relações onde a gente olha e que a gente pensa assim, não, dessa relação aqui eu posso me beneficiar. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã.
e no final a gente está falando de relação com as pessoas. Eu conto essa história, Sabrina, porque uma menina que fez estágio comigo em Brasília, Uau. ela me abriu oportunidade aqui em São Paulo, né? Então, eu conto essa história, eu sou muito grata a Fabiola, porque ela sabendo que eu vinha para cá, ela me escreveu, Dri, eu já estou aqui, não sei o quê, onde você vai trabalhar? Eu falei, olha, eu não sei onde eu vou trabalhar, eu não sei onde eu vou morar, eu só sei que eu preciso ir para estar junto com meu marido. E aí, ela falou, não, Dri, então me manda seu currículo, eu estou trabalhando aqui numa empresa e vamos ver se dá certo. Beleza. Eu cheguei aqui num sábado, uma segunda-feira eu brinquei que eu falei, vou viver minha vida de madame, e aí eu gostava muito do mundo financeiro também, fui para Bovespa, fui fazer curso, fui Ai, que assistir legal. algumas Você foi coisas viver o ali. novo. Eu fui viver algo novo, entendeu? E me permitir até desconectar um pouco, desacelerar para poder enxergar um mundo novo. Legal. Porque eu estava vindo do mundo de tecnologia, continuei nele por um tempo, mas eu queria experimentar até São Paulo, entender o que que tinha nesse universo aqui. Então, eu fui para Bovespa, eu fui estudar e tudo mais, e isso durou uma semana. Ela me mandou meu currículo, na segunda-feira seguinte eu fiz uma entrevista, na quarta-feira eu comecei a trabalhar. Então, eu brinco, eu falo que minha vida de madame durou uma semana, e eu vim trabalhar aqui em Alphaville. Eu morava em São Paulo, e eu vim trabalhar aqui em Alphaville. E aqui eu trabalhei por mais de 14 anos, quase 15 anos. Eu trabalhei na Cielo, foi uma jornada, uma vida. Né? Na época era a VisaNet, depois ela acabou se tornando a Cielo, a empresa de meio de pagamento. E eu brinco, eu falo, né, que, de novo, em alguns momentos da nossa vida, a gente volta lá atrás. Então, eu saí de uma posição de funcionária, com carteira, com todos os benefícios, vim para cá para ser uma prestadora de serviço. Então, tem momentos da nossa vida, né, Sabrina, que eu vejo assim que não é dar um passo para trás, mas é se permitir. Às vezes é até um passo para trás mesmo, entendeu? De dar um passo para trás para se permitir viver algo novo ali na frente. Então, se as pessoas olham e falam, nossa, mas você saiu de uma empresa onde você era funcionária para não saber onde você ia trabalhar, para depois ser uma prestadora de serviço. E eu sempre tive isso muito claro na minha vida, porque eu nunca me apeguei muito a essas questões assim, dessa formalidade toda. Não, tá ok. Se o modelo é a prestação de serviço, vamos embora. O que eu quero... O desapego liberta, né? Liberta. E depois eu vou falar sobre uma coisa que eu li hoje, inclusive no Evangelho, sobre desapegar de coisas boas que a gente tem na nossa vida hoje para viver algo muito melhor. Uau. Porque muitas vezes a gente quer desapegar, e tá certo a gente desapegar de coisas que são ruins, de coisas que são difíceis, para poder viver o bom. Mas chega um momento na nossa vida que a gente precisa desapegar do bom para viver o melhor que Deus tem preparado na vida da gente. Ai, que maravilhosa. Eu me sinto nesse lugar. Eu me sinto exatamente nesse lugar, porque desapegar do que é ruim é necessário. Não é nem que é fácil. É que é muito claro e evidente. Exatamente. Né? É claro e evidente que você tem que desapegar de maus hábitos, que você tem que desapegar, né, de um relacionamento que não está fazendo bem, você tem que sair de um trabalho que não está agregando nada. É meio óbvio. Né? Mas você desapegar de algo que tá bom para poder viver o melhor, você fala, não, é desapego. E é sair totalmente da sua zona de conforto, né? E nesse momento, você diminuir os ruídos externos, o que você diria para nós? Porque é exatamente o que você falou. Você se permitiu, primeiro, houve uma necessidade, uma compreensão, preciso estar com meu marido. Segundo, você diz, vou furar a bolha, quero conhecer outras coisas e tudo mais. Como estava ali no teu mindset também, você é uma profissional exemplar, o mercado não ia te deixar de fora. Uma semana depois... Já estava dentro. Já estava dentro. Como você falou, eu me desapeguei dessa dinâmica, você diminuiu os ruídos externos, pouco importava o que as pessoas estavam... O que você sentia nessa época? Eu vou contar mais para frente um pouquinho de uma outra fase muito importante que eu passei na minha vida profissional, e ontem eu estava refletindo sobre isso. Tem certas decisões que a gente vai tomar na nossa vida, as pessoas não precisam saber. Só os mais íntimos. Nosso marido, a nossa esposa, dependendo talvez dos nossos filhos, das nossas conversas internas com Deus. Mas tem decisões que às vezes nem o pai e a mãe precisam saber, dependendo do contexto de vida em que você está inserido. Perfeito. Tem decisões que você vai tomar que talvez os seus irmãos não precisam saber, seus sócios não precisam saber, porque compete à sua vida. E quanto menos opinião, melhor. Porque sabe o que acontece, Sabrina? Eu vejo muito assim, as pessoas, às vezes, uma decisão que eu vou tomar, de algo novo que eu quero viver, de uma experiência nova que eu quero fazer, e se às vezes eu vou perguntar a opinião de uma outra pessoa, ela pode dizer assim, não vai por esse caminho não, porque é ruim.
mas é ruim sobre a perspectiva dela, sobre o contexto que ela viveu aquilo e que não deu certo para ela. Não Os significa que vai ser traumas, ruim as para mim. crenças, a visão de mundo. Tudo que ela já viveu. E não necessariamente isso vai ser ruim para mim, porque de repente é um contexto diferente do que eu já venho carregando a minha vida inteira. Então, se aquilo está no meu coração, eu estou alinhada com meu marido, eu senti paz no meu coração, quando eu coloco isso na mão de Deus, eu vou. Então, as minhas idas, as minhas mudanças geográficas, né, de Goiânia para Brasília, de Brasília para São Paulo, a minha saída da CLT há 3 anos atrás, que foi uma decisão muito importante, muito difícil na minha vida, é isso, Até assim. porque você tinha toda uma jornada construída em grandes players, com uma referência, com uma bagagem, tem toda uma dinâmica de estar num contexto, num mundo corporativo, dentro da posição que você estava, Isso. né? E aí você vem para cá, Cielo, e comecei a minha jornada, né, na área de tecnologia. Teve um momento ali dentro da empresa que eles criaram uma área de inovação e eu fui ser gestora dessa área de inovação ali. De novo, essa visão do futuro, de novo, essa coisa de experimentar o novo, de experimentar o diferente. Foi um momento da minha vida profissionalmente muito rico, porque eu pude experimentar de coisas diferentes, até desde escrita de patentes, até relacionar com grupos de pesquisa, com centros de inovação. Então, isso me ampliou a minha visão de mundo, o meu mapa. E uma vez que a gente expande, a gente não volta o que era antes, né, Sabrina? Então, sem dúvidas. Isso me tornou muito mais rica assim, nesse meu contexto todo. Nesse meio tempo, logo no começo, eu como prestadora, e de novo, né, eu acho que sempre Deus, quando abençoa, as coisas acontecem. Em 2000 eu vou errar as datas. Em 2008, com isso, não. 2007, na verdade, final de 2007, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Lá vem a maternidade. Agora lá vem a maternidade. Chegou a mãe. E aí chegou a mãe. Em 2007 eu fiquei grávida. Em 2008 nasce João Pedro. Setembro de 2008 nasce João Pedro. Ele nasceu dia 5 de setembro. O meu registro como funcionária da Cielo foi algumas semanas antes. Uau. Então, a empresa vivia um momento de internalizar muitos dos funcionários. E ali, a empresa me contratou e semanas depois eu saí de uma licença maternidade. Então, de novo, eu vejo sempre a mão de Deus abençoando e cuidando de tudo, né? E ali eu fiz a minha licença maternidade. Logo voltei com 4 meses, naquela época ainda eram 4 meses de licença maternidade. E que é uma experiência que a gente vive na pele. Na pele. E é dolorosa. Eu brinco, né, Sabrina, que na época eu sempre tive essa questão de cuidar do meu corpo, eu corria, né, eu participava de grupos de corrida. Esses dias eu estava resgatando algumas fotos, eu participei de uma corrida, eu estava grávida de 7 meses do João Pedro. Uau. Fazendo corrida e tudo mais. E aí eu brincava com meus amigos. Eu falei, não, gente, porque eu vou dar a luz agora em setembro. Logo eu volto a correr. Logo eu volto a correr, porque eu amamento, tal horário, não sei o quê, e aquela coisa toda. E logo aí os meninos já mais experientes falavam, imagina, Adriana, você não sabe o que você está falando. A gente não tem noção na gravidez. A gente Sabrina, não tive. Eu não tinha noção do quanto da nossa energia. Fiz muitos planos também grávida. Não é? Todos frustrados. Todos. Eu acho que eu vou voltar a conseguir correr agora. Ai, que legal. Quase 15 anos depois, de forma... Mas é sempre tempo. Sempre é tempo. Então, e aí começou um momento novo na minha vida, né, Sabrina? E aí tudo muito inseguro, porque mãe de primeira viagem. A minha família toda em Goiânia. O meu esposo trabalhando, mas a gente sempre muito unidos ali. E eu falei, não, e eu vou cuidar ali do João Pedro, então... Teve a maternidade, aquela coisa da amamentação, né? Que para mim foi um processo muito difícil. Pra mim também. E eu brinco, eu falo que, assim, às vezes as pessoas romantizam muito a amamentação e é um processo. Para mim foi um processo muito difícil. Para mim sabe, assim, difícil fisicamente, de corpo, de energia nossa, de entender aquela coisa de um bebê que estava ali com o seu corpo mudando, aquela lógica toda ali, de horários, né? E eu tenho uma coisa, né? O Enneagrama já me diz algumas coisas ali, né? Enneagrama, enfim, todas essas ferramentas, né? E eu cronometrava o tempo da mamada do meu filho. Qual era o peito direito, agora depois o peito esquerdo, e eu tinha tudo isso anotado. E tinha aquela rigidez de revezar? Total, e eu tinha tudo anotado, e quanto tempo que foi, qual o peito direito, não sei o quê, e na hora de dar banho, minha irmã brinca e fala, gente, ela falava assim pra mim, Dri, você não tem noção, você pegava água filtrada, fervia para dar banho no seu filho, então era uma noia, uma coisa que eu falava, gente,
pra que tudo isso? Mas eu só fui entender isso. A gente não entende. E você também não vai entender. E não vai entender. E tá tudo certo. Bem. E tem uma coisa, Sabrina, que eu olho hoje, é a gente aprender a se respeitar. Eu ouvia muito as pessoas, né? Assim, quem tinha um pouco mais de experiência, mas tinha coisas que eu olhava e falava, meu, mas isso aqui não vai encaixar no meu mundo. Eu lia muito, eu lembro da cena assim, eu amamentando o João Pedro aqui com um livro aqui. Eu não vou me recordar do livro, era alguma coisa de mãe. Mas estava Enfim, estudando. mas eu estava estudando, querendo entender dessa lógica toda. Enfim, isso passou os 4 meses ali, voltei para trabalhar, peguei mais, não, nem tinha férias, voltei para trabalhar, e a gente entrou numa logística assim, de tá bom, então o João Pedro vai para o berçário. Nisso na verdade, a gente ainda morava em São Paulo, então eu deixava ele no berçário logo cedo, pegava um fretado, vinha para Alphaville trabalhar, voltava no final do dia, pegava ele no berçário. E isso foi 1 ano. E ele era o primeiro bebê do berçário a chegar e o último a sair. E isso foi 1 ano. Quando a gente olhou isso, eu falou, gente, não tá certo, entendeu? Tempo com ele. E é um momento, hoje eu tenho muito mais clareza de quanto esse momento inicial da vida ali, né, de uma mãe com um filho ali, isso é muito importante. E eu falei, a gente precisa mudar essa logística toda. E aí foi quando a gente, encurtando um pouco a história, a gente resolveu vir para cá. Se meu marido tivesse aqui, ele ia falar que ele foi seduzido e ele foi induzido a mudar para cá. E aí a gente resolveu mudar para cá por uma questão de logística, né? Eu já trabalhava aqui já. A gestão do tempo, a qualidade, tudo isso E a que gente vocês tinha mais uma vez trânsito, porque colocaram, né? eu tinha que sair daqui de Alphaville e voltar para São Paulo. Era no mínimo 1 hora, entendeu? 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Angústia nesse trânsito até chegar lá para pegar ele. E Bingo nessa bebê decisão. pequeno, Sim. gente, vai adoecer. Sim. Num berçário vai adoecer mais ainda. ainda. Só que eu só fui entender tudo isso vivendo tudo isso, né, Sabrina? Então tinha momentos que era terrível, assim. Então a gente tomou a decisão de vir para cá. E aí as coisas foram ficando mais fáceis nessa questão da logística. Bom, aí 2012 veio meu segundo filho, 4 anos depois veio o Rafael. Agora nós estamos com a mãe de 2. Com a mãe de 2. Chega a mãe de 2. Chega a mãe de 2, mas um ritmo de trabalho muito mais frenético, porque na primeira gestação eu tinha um ritmo de trabalho e eu conseguia ter tempo para cuidar de mim, da minha saúde mental, da minha saúde do corpo, né? Então eu fazia yoga, eu fazia natação, eu fazia musculação, eu corria na primeira gestação. Na segunda, todo esse tempo era dedicado para o meu filho. Sim. Então esquece o corpo, né? Então assim, na minha segunda gestação, você vai se deixando. Eu engordei 20. Né? E para voltar, ainda não voltei isso, né? O Rafael já tem 10 anos e eu ainda não voltei para o meu corpo que eu tinha naquela época. Sim. E a gente vai se deixando, porque de novo, você vai priorizando, né? E eu estava num ritmo de trabalho com um monte de projeto, equipe grande já acontecendo. Você performava demais eu nessa performava área. muito, Ponto. muito. Né? Entregava muito, tinha muito compromisso com o que eu tinha que entregar ali, com o resultado. Mas eu também tinha o meu outro lado enquanto mãe. Né? E nisso, coitado do marido, né? Ele foi deixando, ele foi ficando de lado, eu então mais a gente ainda... vai nos intervalos, né? Exatamente, administrando. Sim. Enfim, então, e aí aí foi crescendo, foi desenvolvendo, teve os períodos também de mudança profissional do Fernando também, que ele foi mudando de empresa, foi trabalhar em Santos, depois foi trabalhar na Argentina. Porque é uma área que vocês acabam se tornando profissionais concorridos. Sim, sim. As empresas precisam de profissionais como vocês, né? E aí ele começou a circular. E ele também circular, e ele também recebendo as propostas também de trabalho dele. Eu falava, Fernando, vai, e a gente vai se organizando. Enfim, então a gente foi vivendo, estamos vivendo nossa vida profissional e administrando tudo isso, né? 2 filhos e tudo. Isso, eu quero que você, já nessa dinâmica, a gente está se encaminhando para o final, mas você conte para a gente da experiência de você ter passado para esse novo momento, em que você sai da Cielo e vira a chave e diz, agora eu vou protagonizar o meu projeto, o meu negócio, e aí a gente insere marketing com essa tecnologia. Isso. Fala para nós. Sabrina, pandemia. Bendita pandemia. Abençoada pandemia. 2 crianças em casa, eu e meu marido, todo mundo trabalhando em casa. Os 2 tentando fazer aula online, eu trabalhando com o time ainda na Cielo, meu marido também.
Eu A sou uma casa era tudo, né? Não, a casa era tudo. A nossa mesa de jantar, ela era a minha mesa de trabalho e a sala de aula do Rafael, do mais novo. E em cima era a mesa de trabalho do meu marido e a sala de aula do João Pedro, do mais velho. Eu sou uma pessoa que não falo baixo. Então, era crise, era confusão todo dia em casa. Porque era assim, ó, eu falando alto, porque eu já começava o dia cedo, trabalhando e fazendo reunião e acompanhando e tudo meu marido do mesmo jeito. Eu lembro de vários dias, meu marido descia, pegava um post-it assim na minha tela. Pelo amor de Deus, Fala fala mais mais baixo. baixo. E aí meu filho do meu lado falava, mãe, você pode parar aí só um minutinho, porque eu não estou conseguindo escutar. Mãe. E aquilo foi virando uma confusão. E aí, Sabrina, de novo, eu olhei para aquela situação toda e eu falei, tá tudo errado. Que Tá tudo legal. errado. Porque eu já vinha já de uma jornada de quase 15 anos ali já na Cielo, de Sim. muito reconhecimento, de muito trabalho, Muito de know-how. muito know-how. Foi uma empresa que eu sou, de novo, eternamente grata, que me deu muito. Que, assim, é uma escola. Eu falo que, por onde eu passei profissionalmente, sempre foram escolas. Que eu cresci muito pessoalmente, que eu cresci muito profissionalmente. Mas Mas chegou estava um na hora do seu momento momento que eu e de alinhar precisei algumas tomar coisas. decisão. E aí chamei meu marido e falei, Feira, eu já estou sentindo que eu preciso viver algo novo profissionalmente, mas eu ainda não sabia o que era. Ah, Mas principalmente, eu falei, a nossa casa não tá legal. Nessa época, o meu mais novo teve um diagnóstico de déficit de atenção e de hiperatividade, de TDAH. O mais velho começando a entrar na adolescência, aquela tudo feira acontecendo. acontecendo. Eu olhei para aquilo e falei, não tá E a gente certo. lavando arroz, sem Não, máscara e senhor, números na mídia de quantos eram os mortos do dia. aquela Esse. loucura. Os meninos não sabendo entender o que estava acontecendo ali. Eu lembro do meu Sim. mais velho chorar. De manhã ele falava, mãe, mas eu não consigo entender como é que a gente vai para uma aula online. E meus amigos, e eu lembro do meu mais novo fazendo aula de educação física. Sim, Gente, sim. pela tela do computador, eu Os falei, gente, professores o que que é colocando para isso, gente? fazer apoio. Também Apoio, correr, sabe? Eu o falava, gente, o que é nosso, aquilo? o nosso caçula, ele desenvolveu um pânico da morte. Então, às vezes ele estava assistindo a aula online, a gente chegava ali também no ambiente de casa, ele chorando, eu não quero que você morra, mãe. Olha isso. Mãe, você não pode morrer agora, mas você vai viver quantos anos? Era desesperador. Era E meu desesperador. pai, aí eu ficava sem resposta, eu também desesperada, queria É, chorar. Eu dizia, 80 é pouco, mãe! E ele fazia a conta de quanto ele teria se eu morresse com 80. 80. Como é que você volta para trabalhar, né? Em paz nesse Não contexto? volta, né, Sabrina? E eu Volta. olhei para aquilo ali tudo e eu falei, Fernando, eu sinto que eu preciso tomar uma decisão. E eu falei, Fer, eu acho que chegou minha hora de sair da Cielo. Ele falou, sei o que eu vou fazer, Qualquer coisa. mas eu preciso sair dali, eu preciso romper, eu preciso encerrar mais esse ciclo. Eu não sei o que eu vou fazer profissionalmente, mas eu preciso agora, enquanto mulher, enquanto mãe, pôr ordem Legal. nesse nosso ecossistema. E aqui tem uma questão, Sabrina, que eu acho que é muito importante a gente se olhar do nosso papel de mãe, de mulher, entendeu? E sentir a temperatura e o ambiente e de falar, opa, peraí, agora eu preciso deixar um pouco esse meu papel aqui para poder assumir com mais prioridade, com mais dedicação, os outros papéis que a gente tem. E aí, de novo, foi um processo muito difícil, porque eu não tinha um salário ruim, eu tinha um monte de benefícios, Tava eu trabalhava, gostoso, estava super, um profissionalmente. monte de projeto, uma equipe Tá. super eficiente. Eu falei, mas eu preciso ir. Chorei uma semana para tomar essa decisão, mas tomei a decisão. Saí, eu falei, e aí tomei a decisão no dia do meu aniversário, daqui a pouco vai fazer 3 anos dessa decisão. Parabéns. 4 anos, na verdade, não, vai fazer 3 anos, nós estamos em 23, eu saí em setembro de 2020. E aí eu olhei para aquilo tudo e falei, e agora? O que eu vou fazer? No outro dia eu acordei e eu falei, nossa, cadê aquela minha agenda bagunçada, agitada, corrida? Não sei. Eu fiquei perdida. Claro. Eu fiquei perdida, porque eu desliguei uma chave assim, ó, da noite pro dia, eu desliguei uma chave de uma vida cheia de reunião e compromisso e call e tudo mais, e administrando tudo aquilo ali, e aquilo ali foi embora. Sumiu. E eu falei, e agora o que eu vou fazer com essa coisa toda do meu tempo? E às vezes eu ainda olho para esse momento assim, sabe, Eu Sabrina? também. Eu olho para isso aqui e falo, gente, mas tá me sobrando tempo, o que eu vou fazer com Tô isso? trabalhando pouco. Tô trabalhando pouco, tô trabalhando pouco. Eu tenho essa sensação. E aí eu falei, bom, mas agora é a hora de eu cuidar dos meus filhos. Então, Sim. e aí eu fui, de fato, sentar ali e exercer um papel de mãe. E aí eu fui cuidar do mais velho, fui acompanhar mais de perto a coisa da escola, fui acompanhar mais de perto o meu mais novo, mas
eu já estava de olho em algumas coisas do mercado. Que legal. Né? Ali antes de eu sair da Cielo, eu fiz uma transição de carreira também, ali ainda dentro da Cielo, que eu saí da área de tecnologia e fui para a área de negócios, né? Então eu fiz uma pós-graduação ali, e quando eu saí da Cielo, eu não estava mais na área de tecnologia, eu estava desenvolvendo produtos de meio de pagamento. E ali foi quando eu conheci a área de marketing, quando eu fiz meu MBA, eu abri um pouco o olhar, de novo, um pouco... Furou a bolha novamente. Furando a bolha, de novo olhando para frente do tempo. Eu falei, é o marketing que eu quero ir. E aí eu comecei a investir em mentoria, em cursos, em formações, e aí foi quando eu abri a minha empresa. E aí eu conheci a minha sócia também nesse processo todo, e a gente trabalhou o posicionamento de empresas e de pessoas no digital. Excelente. Né? Então, e ali foi uma outra experiência também muito rica, porque o digital também permitia isso. A gente foi trabalhando em empresas aqui no Brasil, e aí foram chegando clientes dos Estados Unidos, foram chegando clientes da Europa. E vocês estavam no momento do boom, porque inclusive muitas empresas acreditavam, funcionavam 100% no offline. E de repente vem a pandemia e empurra essas empresas para dizer assim, ó, olha, se você não estiver aqui nessa tela, olha, se você não estiver aqui nessa realidade, teu negócio não vai fluir. Não vai. Mais uma vez, mas Deus também sempre soprou no teu ouvido. Muito, muito. É sempre o sopro de Deus no meu ouvido. E aí você começou... Eu falo, Sabrina, que essa questão da gente ouvir a voz de Deus, a gente só consegue ouvir porque a gente tem intimidade com Ele. Exatamente. Porque a gente só reconhece a voz de um filho porque a gente tem intimidade com o nosso filho. A gente ouve a voz dele todo dia, a gente conversa com ele todo dia. E é assim, nós, como filhos de Deus, a gente conversando com ele todo dia. Porque senão ele poderia me dar isso de diversas formas, eu poderia nem entender, ignorar e estar vivendo um outro momento da minha vida. Né? Então a gente tem que estar muito sensível à voz de Deus. Na nossa teimosia, na nossa pequenez, exatamente, no nosso ego, né? E aí começaram a vir as empresas. E aí começaram a vir as empresas, a gente atender. Uma dessas empresas se tornou sócia nossa. Então a gente tem hoje uma unidade aqui no Brasil, uma unidade nos Estados Unidos, em Orlando. Então, essa minha viagem que eu contei recentemente, né, foi para lá. Então, essa coisa de viajar para fora, agora ela começa a ficar um pouco mais frequente também na minha vida, nesses 3 anos. E a gente foi percebendo, dentro das empresas, Sabrina, que às vezes o problema da empresa não era exatamente o marketing. Às vezes eles tinham problemas de gestão em outras áreas da empresa que não era exatamente, que acabava refletindo no marketing. Então a gente foi olhando de novo, né, com essa coisa da oportunidade. A gente tem uma oportunidade. A minha sócia, ela veio do Sebrae, então ela conhece muito dessa questão de gestão de empresas também. E a gente foi olhando para essa coisa toda e falando, a gente consegue ajudar os empresários nessa questão também. E a gente foi entrando para dentro das empresas e ajudando eles a estruturar processos em outras áreas que não era só o marketing. Bom, dado um determinado período desses 3 anos, a gente começou a se aproximar do mundo dos influenciadores ali também, de olhar o posicionamento deles no digital. Porque não era só as empresas, mas as pessoas também foi despertando para isso, né, de que elas podiam ali influenciar e elas tinham uma presença ali no digital. Eles trouxeram isso para o negócio. A gente foi atendendo tudo isso e foi percebendo esse público. Só que aí a gente foi olhar para esse público com outro olhar. A gente foi olhar para esse público com o olhar de um ser humano que está ali por detrás dessa tela de celular, que está por detrás dos palcos. E a gente foi entender esse mundo, esse universo dos influenciadores digitais, dos artistas, e de entender que tem um palco, tem uma câmera, tem uma tela, mas tem bastidor. Mas que tem um bastidor. Tem e que tem um ser humano ali por detrás. E que tem dores, e que tem angústias e tudo mais. E que é um ser humano, né? E que é um ser humano. E que ele precisa de tanto apoio quanto nós, talvez, que não tem essa visibilidade, essa visibilidade toda. Né? Então, a gente começou a olhar para esse mercado e, de novo, olhando para o futuro e para uma visão desse mercado de influenciadores. Fantástico. Né? Fala-se muito do Creator Economy, que é essa economia dos criadores, né? De que hoje as empresas elas se apoiam muito, né, na presença de um grande influenciador para ser a cara da marca da empresa, porque no final são as pessoas conectando com as pessoas. Sempre. Dificilmente a gente vai seguir um perfil de uma empresa, a gente acompanha muito mais as pessoas, mas as empresas... Aquele rostinho, né? Aquele rosto. Com o qual a gente se identifica, a gente curte, a gente acredita. Exatamente. Que tem valores que se aproximam com os nossos. E me faz tomar uma decisão de um consumo, por exemplo. E as empresas entenderam isso. E aí elas entenderam que, peraí, eu preciso de alguém para representar a minha marca. Pode ser alguém
de dentro, mas também tem uma questão muito forte desses influenciadores que se conectam às marcas para poder fazer aquilo ali acontecer. E a gente foi olhando para todo esse universo, e aí conhecendo dos bastidores, a gente falou, peraí, mas tem pessoas aqui que sofrem com a crise dos haters, que sofrem com a crise do ego. Perfeito. Que ontem não era ninguém, porque a gente sabe que é uma jornada de construção, mas que amanhã explodiu e às vezes não consegue administrar essa coisa toda da fama, do assédio e do próprio ego, porque tem pessoas que olham para isso e falam, nossa, agora eu sou a última pipoca do cinema. Sim. Né? E aí, o que acontece? A pessoa não sabe gerir isso sobre o ponto de vista emocional. Legal. E aí, muitas vezes, se perde. Muito bom. Né? Então, tem uma questão emocional que a gente acaba trabalhando hoje dentro da empresa. E tem uma outra questão também, Sabrina, sobre o ponto de vista financeiro. Né? O que a gente foi observando nesse público também? Que eles, entre aspas, né, eu sempre falo entre aspas, porque a gente sabe que essa explosão não acontece da noite para o dia, mas da noite para o dia eles explodem, viram grandes influenciadores, fazem grandes valores e não tem organização. Exatamente. Fazem grandes valores, né, constroem muito dinheiro. E do mesmo jeito que constrói, destrói. Né? Então, do mesmo jeito que ontem não tinha nada, constrói hoje, mas amanhã já gastou tudo. E a gente tem várias histórias assim, a gente acaba não expondo, né? Mas assim, de várias pessoas por questões legais, por questões legais e tudo. Então, assim, pessoas que faziam um trabalho que ganhava 700 mil, ganhava 1 milhão. Mas que na outra semana já tinha gastado tudo. Sim. Com viagem, com jantar, com bolsa, com carro. Tem, inclusive, que constelar, porque é um jeito de fazer distribuição do dinheiro com uma mentalidade do sistema, às vezes, de escassez. Acredita? De escassez, total. E aí a gente falava, gente, e a pessoa não tem um plano de saúde, não tem um seguro de vida. Ela não consegue olhar para esse momento que ela tem que estar minimamente protegida e depois fazer esse dinheiro multiplicar para ela. Então, esse é um outro fazer o dinheiro trabalhar. Sim, fazer esse dinheiro trabalhar para ela. Até porque, Sabrina, esse público, e nós também, que não temos essa audiência toda, a gente não tem essa vida para sempre. A gente não tem essa energia para sempre. A gente não tem essa capacidade produtiva para sempre. Então, uma hora, essa energia de influenciar, essa energia de estar nos palcos, isso vai diminuindo pela própria natureza humana. E eu costumo dizer, Dri, que a gente precisa definitivamente entender que nós atualizamos identidade. E você trouxe isso para a gente aqui ao longo de todo o episódio, porque aquilo que faz sentido em algum momento, em outro já não vai mais fazer. Já não faz mais sentido, exatamente. Chega um determinado momento em que a gente precisa, e você nos trouxe isso assim de uma forma tão gostosa, o tempo já passou e a gente nem percebeu, de que é preciso a gente estar sempre num movimento, não precisa ser exagerado, mas de autoobservação do todo. E começar a perceber, sinto que agora tem algo aqui, eu preciso olhar para esse lugar, eu preciso viver isso aqui. E aí hoje a gente tem uma super empresa e eu quero parabenizar vocês, Sabrina. Porque como eu disse no início do episódio, é olhar para além do profissional e as questões pessoais e tudo que está ali. E aí vocês então, só para a gente arrematar, trouxeram artistas, influenciadores nesse projeto maravilhoso. Nesse projeto, exatamente. A gente faz esse exercício de levá-los lá para o futuro, de falar como é que você quer estar lá na frente. Legal. Né? Como é que você quer estar no fim da sua vida, ou talvez não tão longe, é isso mesmo que você quer fazer para o resto da vida. E overview da carreira também, né? E trabalhar para isso, né? E eles entenderem, Sabrina, porque hoje, e está tudo certo, muitos deles trabalham potencializando marcas, mas muitos deles são marcas importantíssimas e que ele pode ser e criar a sua própria linha de produto, criar a sua própria empresa, criar o seu próprio negócio. Mas, de novo, tem gente que tem apetite para isso, tem gente que não tem, também tá tudo certo, bem. E tá tudo certo, né? Então, olhar para essa questão do futuro. E dentro desse contexto todo, né, Sabrina, a gente eu vim, né, junto com a minha sócia, trabalhando tudo isso com esse público, mas chegou uma hora também de eu olhar para mim e falar, eu também preciso trabalhar, né, o meu posicionamento tá ali presente. E fala pra gente ter um Instagram logo pra gente. O meu Instagram é Insuela, é simples, pequeno. A gente vai colocar na descrição, tá? E aí é uma questão de olhar para mim também e falar, de novo. E se permitir se colocar num protagonismo. Exatamente, de me colocar num protagonismo e mais do que isso, Sabrina, de entender que toda essa minha história pode servir para alguém. Sem dúvidas. Pode servir para ajudar, para inspirar alguém. Quanto você serviu hoje. Eu quero que você tenha
o coração cheio do Obrigada. quanto você transbordou. Eu escrevi 5 páginas. Inclusive, eu vou depois compartilhar na nossa comunidade aqui os meus insights e a gente vai propagar a sua mensagem, propagar esse podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Então, assim, essa parte não é programada, eu não ensaio com ninguém, é para a gente sentir o coração mesmo, a nossa intuição, e você deixasse aquilo que vem no seu coração, que você acredita que precisa se imortalizar nesse episódio. Afinal de contas, a gente vai partir e os nossos netos vão nos assistir aqui. Olha, se Deus quiser, exatamente. Sabrina, eu vejo assim, ó, como mensagem final, olhe para você. Estamos falando aqui com mulheres, nós estamos falando aqui com homens, independente do universo masculino ou feminino. E hoje existe um movimento feminino muito forte, né? Da gente olhar para a gente. E nesse papel, às vezes, o homem vai se apagando, mas eu estou falando aqui para homens e para mulheres. Homens também, olhem para vocês. Olhem para vocês e escutem o coração. A coragem, Sabrina, às vezes não é a ausência do medo. Boa. A coragem, muitas vezes, é a gente escutar o nosso coração. Então, é esse olhar, é essa mensagem que eu deixo para a gente ter coragem, para escutar o nosso coração e fazer acontecer aquilo que a gente quer. Ai, que maravilhosa, vocês são tão lindas. Que a terceira leoa que senta nessa cadeira e deixa a mesma mensagem final. Por Deus. Olha, chega a porque arrepiar. Existe um propósito de Deus para isso. As 3 últimas mulheres. Olha isso. Acredite se quiser. Tô arrepiada. Por Deus. Então, é isso que você precisa tomar como verdade. Você que não assistiu os episódios, inclusive, anteriores, assistam, porque é a mesma mensagem. Uma delas, inclusive, chegou a dizer, a coragem não é a ausência do medo, é o medo em movimento. É o medo em movimento. É o medo em movimento. E vai ter medo, vai ter insegurança, vai ter a dúvida, né? Vai ter o desconforto, mas a gente precisa ir. Vendo. Eu vou te pedir que você continue. Obrigada. Sendo você, com a sua essência, com sua intuição, sendo luz iluminando, porque isso ficou claro aqui, e que você seja luz para todos à sua volta, mas que você não esqueça que você também é luz para você. Amém. Eu só estou sendo usada. Eu peço sempre isso a Deus nas minhas orações, que eu seja usada por Ele. E você está. Tenha certeza disso. É um recado dos céus para você. Obrigada. Um beijo, Leoa. Olha, curte, comenta, compartilha. Eu quero deixar aqui também a indicação do Simplesmente, que é nosso patrocinador, um suplemento, obviamente a gente não recomenda suplemento, procure seu profissional habilitado, mas que é muito bacana, porque ele traz uma série de vitaminas sem cafeína e nos ajuda aqui no nosso desenvolvimento mental. Eu quero fazer também um merchan, que estava programado, do livro do meu sócio, esposo, eu vou deixar o link aqui na descrição, A Busca Infinita por Alta Performance. Onde é que está essa busca infinita e como é que a gente encontra a equalização da performance nos dias de hoje? Confere o site do nosso instituto também. Não deixem de falar com Consuela, procurar saber mais dela, dizer o quanto ela serviu a você, curte, comenta, acompanha ela, porque quanto mais a gente serve, mais a gente transborda. Um beijo, Leoa, e fica com Deus.